eu recebi um pedido de uma pessoa que me pediu para explicar num vídeo como é que faz para aquele início da esfera não ficar hexagonal. Porque vocês já devem ter reparado que quando a gente começa a fazer a esfera, ele vai ficando tipo com umas quinas, assim, ao invés de ficar redondinho. Quem tem um olho mais treinado, quando bate o olho numa peça, já vê como é que foi feito esses aumentos, se foi usado esse método de deixar mais redondinho ou se foi esse jeito hexagonal. Mas termina que, para a maior parte das pessoas, isso não faz tanta diferença assim e não chega a ser um incômodo quando tem esse formato hexagonal no início. Porque termina que quando a gente faz as carreiras retas, ele pega o formato redondinho e não é tão necessário assim. Mas é claro que se você usar esse método, vai ficar um acabamento um pouco melhor, sim. Eu acho mais bonito, apesar de não usar com tanta frequência, depende, às vezes eu faço, às vezes não. Mas eu acho ele ainda melhor de ser usado para fazer as diminuições. Porque as diminuições sim deixam um aspecto um pouquinho mais marcado do que os aumentos, na minha opinião. E daí quando você usa esse método que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ele termina ficando mais sutil e várias pessoas podem preferir fazer isso. E é isso, vamos pro vídeo. Então tá aqui uma peça feita do jeito tradicional que vocês já conhecem, que é o jeito que eu costumo usar aqui no canal. E o que acontece? Quando a gente faz desse jeito, um aumento costuma ficar em cima do outro. Então ele cria isso aqui, ó. Tá vendo? Essas linhas aqui. Quem tem o olho mais treinado, assim que bate o olho na peça, já consegue identificar esses aumentos aqui meio que empilhados. E termina que a peça final fica com esse formato aqui diagonal. Porque se os aumentos estão todos aqui, então é normal que isso aqui não fique arredondado. E aí o que a gente faz para poder diminuir esse efeito? Para fazer as esferas, a gente aumenta 6 pontos a cada carreira, certo? Então o que a gente tem que fazer é aumentar 6 pontos a cada carreira, porque a gente está fazendo a esfera. Existem outras formas de fazer, mas a mais comum é com 6 pontos de aumento por carreira. Então o que a gente faz para não acontecer esse empilhamento aqui é intercalar. Então a gente vai fazer uma carreira do jeito que a gente está acostumado e a próxima a gente vai botar os pontos pelos meios, assim, entre um e outro. Então digamos que eu tenha feito esse aqui, na próxima carreira, ao invés de botar o aumento aqui, eu boto bem aqui assim. Aí na próxima carreira eu volto a botar aqui, na outra eu vou botar bem aqui no meio. Na outra eu ponho aqui, na outra eu ponho bem aqui no meio. E aí desse jeito ele vai ficando um pouco mais arredondado e não cria esse efeito hexagonal aqui. Eu trouxe aqui esse iniciozinho aqui da esfera para vocês entenderem o que eu tô falando. O que eu fiz até agora aqui foi os 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira eu fiz como de costume também, 6 aumentos. E a terceira carreira, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento em toda a volta. Então eu tô aqui com 18 pontos. E aí, a minha próxima carreira já vai ser diferente. O que eu faria normalmente seria, eu ia fazer 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. 6 vezes até terminar com 24 pontos. Mas o que eu vou fazer é um ponto baixo, e já vou fazer um aumento nesse aqui. E um aumento. E eu vou usar um clipezinho pra marcar, não é o que eu costumo usar, mas é o que tinha aqui perto agora. Então vou usar ele. Então o que eu fiz aqui foi um ponto baixo e um aumento. E agora eu vou seguir com 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Normalmente, como eu faria se não fosse desse jeito diferentoso aqui, né? Então, vou fazer do jeito comum até chegar no último aumento. Então, um ponto baixo, outro ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer isso 5 vezes. Eu não tinha que fazer 6 aumentos por carreira, eu já fiz um aqui no início, então agora eu vou fazer mais 5 aumentos. E desse jeito, com 2 pontos baixos de espaçamento entre eles. Tô aqui no último aumento, vou fazer um. Opa. 2. Opa. Aqui eu faço um aumento. E vai sobrar aqui no final um ponto baixo,
que eu vou só fazer ele normalmente. E aí eu termino a minha carreira. E desse jeito eu não empilhei um aumento em cima do outro, eu botei ele um pouquinho intercalado. A próxima carreira eu vou fazer normalmente como eu faria se não fosse desse jeito especial. Eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. Vou fazer isso 6 vezes e aí vou chegar aqui no final. Eu vou fazer e depois eu volto pra explicar como é que é a próxima carreira. Tá aqui, terminei a quinta carreira e tô aqui em toda a volta com 30 pontos. Se eu tivesse no método tradicional, o que eu faria na sexta carreira seria 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, em toda a volta, certo? E isso iria criar, se eu fosse fazer, ó, 1, 2, 3, 4, eu ia botar aqui em cima do aumento na carreira anterior. Aí 1, 2, 3, 4 e vou botar aqui em cima da carreira do aumento na carreira anterior. Mas eu não quero botar logo em cima, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento aqui na metade. O aumento da carreira anterior tá aqui, eu vou botar o aumento daqui na metade. E daí eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, até o final. O que vai me deixar, ó, 4 pontos baixos, o aumento bem aqui, e não em cima do aumento na carreira anterior, entende? E aí 4, e vai ficar sempre na metade do caminho. Sempre o aumento na metade do caminho, ao invés de botar um por cima do outro, vai ficar um entre o outro, entre 2 outros da carreira de baixo, entendeu? E aí no final vão faltar 2 pontos baixos para eu terminar e daí eu faço sem problemas. E eu vou assim ter aumentado 6 pontos na minha carreira e não vou ter empilhado os aumentos um em cima do outro. Então, ó, 2 pontos baixos, 2 e um aumento. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso 5 vezes até chegar no final. E vão faltar 2 pontos baixos só para completar a carreira. Vou botar aqui o meu marcadorzinho improvisado. E no final de tudo, dessa carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente daria prosseguimento a isso. E tá ficando assim. Tá vendo que ele fica muito mais redondinho e não cria aquelas linhas que a gente vê nesse outro daqui. Conseguem perceber a diferença? Eu fiz um diagraminha aqui para vocês entenderem. E para explicar essa próxima parte precisa de um pouquinho de entendimento de matemática, mas eu juro que é só um pouquinho que vocês vão entender. Aqui a gente tem 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, né? A gente quer manter esses 6 aumentos na carreira inteira. Então o que a gente vai fazer é dividir esse valor inicial aqui, esse 2, por 2. E a gente vai, 2 dividido por 2 é 1. Então a gente vai ter um ponto baixo aqui no início. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui e um aumento. Na verdade o que a gente fez foi apenas deslocar as coisas. Se a gente vai ter 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, aqui a gente também tem isso. Ó, 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes, um ponto baixo e um aumento. Então tem 2 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir para o próximo para ver se fica mais claro. A próxima carreira a gente faz igual. Então, aqui a quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Aqui também, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E essa próxima é que a gente vai fazer diferente. A comum começaria com 4 pontos baixos e um aumento, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar esse primeiro aqui e dividir por 2. Então, vai ficar 2 pontos baixos e um aumento. E aí, 4 pontos baixos e um aumento, só que 5 vezes. E 2 pontos baixos. Mas fica igual, porque a gente não vai fazer isso aqui 6 vezes. Então, 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes já tá aqui. E o outro tá aqui, ó, 4 pontos baixos, porque tem 2 aqui e o aumento. Então a gente só desmembrou um pouquinho e deslocou esse aumento do início para não empilhar um aumento em cima do outro. A sétima carreira é igual, 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, aqui e aqui. E a oitava, vamos lá, mesma lógica, só que agora eu vou escrever aqui com vocês. Aqui são 6 pontos baixos e um aumento, né? 6 vezes.
Então a gente vai pegar esse valor aqui, dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3, e a gente vai fazer 3 pontos baixos, e um aumento. Depois, a gente tem que fazer 6 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E no final, vão sobrar 3 pontos baixos. Se aqui a gente já abarcou 3 e um aumento, no final vão só faltar 3 pontos baixos pra gente finalizar. A nona carreira vai ser igual. Então, se aqui tá 7 pontos baixos e um aumento, aqui também vai ser 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E a 10ª carreira a gente vai fazer desse mesmo jeito. Então, se aqui são 8 pontos baixos e um aumento 6 vezes, a gente vai dividir 8 por 2, o que vai dar 4 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E no final, vão sobrar 4 pontos baixos. A gente só faz ele normalmente. Deu pra entender a lógica? Às vezes, assim, com um monte de números e coisas, fica um pouco confuso, mas o que eu recomendo é que você faça na prática pra ver a diferença. Isso aqui, nos aumentos, eu acho que não faz tanta diferença assim, depende do fio que você esteja usando, depende da tensão do seu ponto. Mas nas diminuições eu acho que faz bastante. Tem gente que quando tá com a diminuição, tem muito problema de ficar muito marcado. E quando você faz desse jeito, ela marca, assim, absurdamente menos. Então, você entendendo essa lógica, você pode aplicar essa mesma lógica em todos os seus amigurumis. Mesmo que a receita peça para fazer desse jeito aqui, você pode aplicar isso se você quiser um acabamento melhor para o seu amigurumi. Então, o que eu recomendo é que você faça uma bolinha inteira, uma esfera toda, usando essa técnica, porque aí você vai se acostumar com ela. Mesmo que você siga a receita, que eu vou deixar aqui no box de descrição, de uma esfera que use essa técnica, é importante pra você ir percebendo o padrão da receita, sabe? Porque ele vai se repetindo e a gente vai percebendo que dá pra estimar como é que seriam as próximas carreiras, mesmo que a gente não faça aqui no vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que isso melhore aí o acabamento dos amigurumis de vocês. Então até a próxima!